Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa que já trouxe aqui as demonstrações contábeis do dia 31 de março de 2023, as informações agora do primeiro trimestre, então vamos atualizar as informações da Kepler Weber SA, até porque a Kepler Weber SA foi uma indicação aqui dos nossos inscritos, lá do Marco Antônio Nas. Ô Marco Antônio, que bom ter você conosco. Seja bem-vindo, prazer poder lhe atender. Bem como também ao Francisco Felipe Carvalho. Ô Francisco, também é uma honra poder contar com a sua presença aqui no canal e também lhe agradeço a sugestão da Kepler Weber. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrofim, manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em repartir conhecimentos, os nossos cursos de análise de balanço e de valuation já estão disponíveis na plataforma Hotmart. E todo esse processo de análise, de interpretação das demonstrações contábeis, você também pode aprender de forma fácil, rápida, didática e com um custo bastante baixinho. Basta entrar aqui ó, na descrição do vídeo, tem o link de acesso ao Hotmart e você pode aprender todas as ferramentas de análise de balanços e também da elaboração do valuation de uma empresa e, consequentemente, de uma ação. Mas vamos falar então da Kepler Weber, só para você entender o que é essa empresa. É uma das empresas aqui que também está prestes aí a completar seus 100 aninhos, já que ela nasceu em 1925, através de Otto Kepler e do seu irmão, do Adolfo Kepler. E aí, na época lá, eles montaram uma ferraria e também trabalhando ali com prensa de banha, com centrífugas, enfim, mais o trabalho de manutenção, de construção de ferramentas, né? E em 1926, já com essa especialização, passaram também a produzir carrocerias, né, para caminhões, né, que estavam surgindo na época lá. Em 1928, amplia sua produção de prensas e de centrífugas. Até que chega em 1939, daí temos um fato marcante na história da empresa, que é a entrada de um outro sócio, do Paulo Otto Weber. E aí, com a entrada do Paulo Otto Weber, a empresa passa a ser denominada Kepler Irmãos e Weber Limitada. E a partir desse momento, então, a empresa começa a tomar uma outra dimensão. Tanto é que no ano de 1947 passam também a produzir carrocerias para ônibus e na sequência em 1950 amplia sua produção agora na linha do agro, produzindo máquinas de pré-limpeza para cereais. E dentro desse setor do agro, a empresa foi se especializando ainda mais, em 1961 já produzindo também secador de grãos, e no ano de 1963 aí ela já se torna uma SA, e aí passa a ser Kepler Weber SA. No ano de 1972 já estão exportando para outros países os equipamentos que eles produziam. Em 1975, com esse crescimento, mudaram, né, a sua unidade de produção para a cidade de Panambi, no Rio Grande do Sul. Chega no ano de 1976, passa a produção de silos. Os silos, aqueles depósitos para armazenagem de grãos, e esses silos aí foram evoluindo cada vez mais, até chegar no ano de 1988, com uma produção de silos para 13 mil toneladas. Né? E aí, então, a empresa se especializa agora na produção de silos. No ano de 1996, tem o seu controle vendido para a Previ, né, que é a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. No ano de 2001, aí já passa a produzir também estruturas metálicas para transmissão de energia. E chega em 2004, monta mais uma unidade de produção, agora em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. E com isso, a Kepler Weber passa a ser uma das empresas referências na produção de silos, não só para as próprias fazendas, para depósitos de armazenagem, cooperativas, mas também nos portos, em diversos portos você vai ver os silos da Kepler Weber. Tanto é que hoje a Kepler Weber conta aí com 2 fábricas, já exporta para mais de 53 países, conta com mais de 1.700 colaboradores e tem atualmente 700 de distribuição espalhados pelo Brasil. Mais recentemente agora, nesse começo de 2023, adquire mais uma empresa que é a Procer Automação, que é uma empresa voltada agora justamente para a criação de controles automatizados de beneficiamento e armazenagem de grãos. E isso tudo agora já entra no balanço do primeiro trimestre de 2023. Mas para que possamos entender como que está a situação da Kepler Weber, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é Kepler Weber SA. Então, vamos aos números.
Bem, então aqui estamos com uma base histórica aqui dos números da Kepler Weber SA, referentes a 2019, 2020, 2021, 2022 e também agora o primeiro trimestre do ano de 2023, as informações mais recentes apresentadas pela companhia. E para que possamos entender o que é Kepler Weber através dos seus números, começamos aqui pelo total do ativo lá no ano de 2019, 676 milhões de reais. O que quer dizer esse valor aqui? É todo o patrimônio da empresa, tudo aquilo que tem dentro da empresa, seus bens e seus direitos que fazem parte do seu patrimônio. Portanto, se nós pretendemos quantificar o que é uma empresa, vamos olhar esse total do ativo aqui, 676 milhões. Naturalmente que parte desse valor aqui, ele vai estar aqui no imobilizado, máquinas, equipamentos, instalações, as fábricas, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa, os seus CDs e tudo mais, 181 milhões de reais. E essa parte de cima, que nós sempre destacamos aqui, que é o capital de giro. O capital de giro são os recursos que a empresa utiliza para movimentar essa estrutura. Portanto, de nada adianta uma empresa ter uma estrutura muito grande aqui se não tiver recursos para poder movimentar a estrutura. Então, razão pela qual nós damos sempre um enfoque no ativo circulante, no capital de giro. Lá em 2019, esse capital de giro era de 303 milhões de reais, equivalente a 44,9% de tudo que a empresa possuía. Desse valor, 79 milhões de reais era dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 66 milhões em contas a receber e os estoques totalizavam 119 milhões. Chegando em 2020, 948 milhões de reais é o tamanho da empresa. Então veja que ela dá um salto aqui para 948 milhões. E desse salto, ele é registrado aqui, no ativo circulante, que vai para 550 milhões de reais. O caixa passa a ter agora 281 milhões. O contas a receber fecha com 85 milhões e os estoques agora são de 147 milhões de reais lá em 2020. Chegando em 2021, a empresa passa agora de 1 bilhão, é uma empresa agora de 1 bilhão e 18 milhões de reais. E o capital de giro agora totaliza 622 milhões, 61,1% de representatividade. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 131, porém, temos aqui um aumento significativo no contas a receber, que vai para 111 milhões, e os estoques, que agora são de 322 milhões de reais, lá em 2021. Chegando em 2022, a Kepler Weber agora é uma empresa de 1 bilhão 273 milhões. E aí nós temos o quê? Um aumento aqui no imobilizado, a empresa mostrando aqui que continua investindo dentro do seu processo de fabricação e o capital de giro também aumenta, totalizando agora 912 milhões, 71,7% de representatividade. O volume de dinheiro em caixa fecha com 337 milhões, aumenta o contas a receber para 189 milhões e uma pequena queda nos estoques que agora são de 311 milhões. Fechando março de 2023, agora do último dia 31 de março, a empresa é de 1 bilhão 305. E aqui no intangível nós vamos ver um salto aqui de 32 para 122 milhões, que é justamente o ágio nas aquisições, como a gente citou há pouco, da Procer, que foi adquirida pela empresa. O capital de giro reduziu aqui para 855 milhões, com uma pequena queda no volume de dinheiro em caixa, 318 milhões, também uma queda no contas a receber, que fecha com 169 milhões, e os 293 milhões que fechou o estoque. Então, o que nós observamos olhando o ativo da empresa, que ela vem numa crescente, 676, 948, 1 bilhão e 18, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, e o capital de giro de 300, 550, 620, 912, e agora fecha com 855 milhões de reais. Já esse crescimento todo, ele vai ser visto através do quê? Da onde que vieram os recursos para esse crescimento. E os recursos para o desenvolvimento de uma empresa, eles são provenientes do capital de terceiros, que é o total do endividamento, e do capital próprio, que é o patrimônio líquido. Lá em 2019, a empresa usava 208 milhões de capitais de terceiros, que é o endividamento da empresa, que correspondia a 30,9%. Em 2020, o endividamento aumenta para 431 milhões, com 45,4% o peso da dívida. Em 2021, 556 milhões de endividamento, 54,7%. Portanto, esse crescimento que nós vimos há pouco aqui, ele foi proveniente da utilização desses capitais de terceiros. E ao usar esses capitais de terceiros aqui, chega em 2022, o total fecha em 676 milhões. Porém, mesmo com esse crescimento, uma pequena queda no peso da dívida. E agora, o endividamento ele recua para 654 milhões, 50,2%. Isso quer dizer que, de tudo que a empresa tem, ela deve 50,2%.
Já os resultados produzidos pela Kepler Weber, eles são verificados aqui nessa demonstração de resultados do exercício, onde nós vamos ter o que a empresa vende, quanto custa o que ela vende, qual é o volume de despesa da empresa, qual é o seu resultado financeiro, os impostos incidentes sobre o lucro e, naturalmente, o resultado final é o lucro líquido. Lá em 2019, o faturamento era de 583 milhões. Em 2020, 671 milhões, mesmo com pandemia. Em 2021, o faturamento praticamente dobrou, foi para 1 bilhão 226. Em 2022, o faturamento chega a 1 bilhão 815. E agora, em 3 meses do ano, já acumula um faturamento de 323 milhões de reais. Mais importante do que esse crescimento de faturamento é olharmos o que aconteceu com o lucro, que sai de 37 milhões, vai para 67 milhões, em 2021 154 milhões, em 2022 382 milhões e agora em 3 meses do ano acumula um lucro de 51 milhões de reais. Olhando de perto agora a situação financeira da empresa, tem esses gráficos aqui que eu apresento para vocês da liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente ao seu endividamento. Lá em 2019, a liquidez geral era de 2,11. Ela cai para 1,64, cai para 1,40 em 2021, sobe um pouquinho para 1,49 e se estabiliza ali em 1,47 agora em 2023. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar a curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,47. Quer dizer, ela tem recurso para pagar tudo seu endividamento, sem problema nenhum. Uma empresa que trabalha com folga financeira no longo prazo. Ao olharmos apenas o curto prazo na liquidez corrente, o índice ele sai com 1,71, cai para 1,39, cai para 1,26 e em 2022 sobe para 1,59 e agora sobe para 1,72. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$1,72. Paga, sobra bastante, tranquila a situação financeira da empresa. A empresa não tem problemas financeiros. Já o endividamento, nesse outro quadro, vai nos mostrar o tamanho e o comportamento da dívida da Kepler Weber. Essa dívida que sai com 30,9% lá em 2019, sobe para 45,4% em 2020, sobe para 54,7% em 2021 e aí começa um processo de queda, fechando 2022 com 53,1% e agora esse março de 2023 fecha com 50,2%. De tudo que a empresa tem, ela deve 50,2%. Nesse outro quadro, temos agora os índices de rentabilidade, a começar pela margem líquida. A margem líquida é o quê? Qual é o resultado que a empresa tem depois de pagar custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos? Lá em 2019 sobrava 6,4%, em 2020 10,1%, em 2021 12,6%, em 2022 21,1% e agora até março vem trabalhando com uma margem líquida de 15,9% de tudo aquilo que ela gera de receita, pagando todos os custos e todas as despesas, sobra líquido e limpo para a empresa 15,9%. Já a rentabilidade do ativo, o gráfico do meio, mede qual é o retorno que a empresa tem sobre investimento feito na atividade. 5,6% em 2019, 7,1% em 2020, 15,2% em 2021, 30% em 2022. Então, de tudo o investimento feito na empresa, ela gera um ganho de 30%. Já o terceiro gráfico, à direita, mostra o ganho do acionista. Quem tinha as ações da Kepler Weber nesses respectivos anos, quanto que ganhou? 8% lá em 2019, 13,1% em 2020, 33,5% que os acionistas ganharam em 2021 e agora em 2022 ganharam 64%. Ao ter as ações da Kepler Weber através dos lucros gerados, os acionistas tiveram um ganho de 64%. E ao falarmos em acionistas, trago para vocês aqui os demais indicadores relacionados às ações da Kepler Weber. O valor patrimonial de uma ação hoje é de R$ 3,62. Então, pegando com base todo o patrimônio da empresa, pagando todo o endividamento, se fôssemos distribuir entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 3,62. Porém, ao comprarmos uma ação da Kepler Weber hoje, o valor de mercado é R$ 7,21. Então, reparem que o valor de mercado é bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de R$ 1,99, mostrando que as ações da Kepler Weber são vendidas com ágio de praticamente 100%.
Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, R$ 1,89, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 26,21%. Qual é a diferença da rentabilidade da ação para a rentabilidade do PL que a gente falou há pouco? A rentabilidade do PL é medida sobre o valor patrimonial para quem já estava na empresa e a rentabilidade da ação, 26,21%, é para quem vai entrar na empresa e pagar o valor de mercado hoje de 7,21. A empresa mantendo o ganho que ela vem gerando, irá gerar para os acionistas um ganho de 26,21%. Dividendos por ação no ano de 2022, a empresa distribuiu a título de dividendos R$ 1,00. Naturalmente que esse número aqui, ele já está corrigido pelos desdobramentos que a empresa fez das suas ações. Lembrando que lá em março de 2022, uma ação foi desmembrada em 3. Então quer dizer que quem tinha uma ação passou a ter 3 ações. E agora em abril desse ano, nesse mês que acabou de encerrar, uma ação passou a valer o equivalente a 2, foi desmembrada em 2. Então por isso que esse dividendos por ação, ele já está corrigido com base nos desdobramentos. Relação preço/lucro fecha em 3,81. Isso quer dizer que ao comprar uma ação da Kepler Weber, os acionistas irão levar perto de 4 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 51,56%. Isso quer dizer que a quantidade de ações que está sendo negociada livremente no mercado fora da mão dos controladores, então ela fecha no índice de 51,56%. Já o tag along não existe, no caso da Kepler Weber, não existe uma garantia de que o minoritário receberá o mesmo valor de um majoritário no caso de uma venda da empresa, né? Então é só uma medida de garantia caso a empresa seja vendida. Aproveito e trago para vocês esse gráfico aqui já também corrigido pelos desdobramentos que a empresa teve, mostrando o comportamento do valor das ações ao longo dos últimos 5 anos. Lá em 2018, uma ação da Kepler Weber era vendida a R$ 1,80. E durante 2018 até 2019, ela foi subindo gradativamente até chegar a 2019 com R$ 2,50. Durante 2019, ela também vai subindo gradativamente, chegando em 2020 com valor de R$ 4,80. Tem uma leve oscilação ali em função da pandemia, mas na sequência ela já sobe e começa já 2021 com R$ 6,15. Durante 2021 ela tem ali um processo de elevação, onde ela chega a valer praticamente R$ 9,10, só que daí ela cai no final do ano de 2021 para se recuperar em 2022. E ao se recuperar em 2022, ela chega praticamente no final de 2022 no seu melhor momento, R$ 12,80. Porém, ao se aproximar de 2023, aí começa todo um processo de queda no valor das ações, culminando ali com uma cotação de R$ 7,21 no último dia 28 de abril, quando da extração dos números para a gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Kepler Weber tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Kepler Weber SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Kepler Weber SA, empresa que vem lá do Rio Grande do Sul, que tem a sua unidade principal em Panambi, no Rio Grande do Sul. E falar em Rio Grande do Sul, meu grande abraço para todo o pessoal aí do Rio Grande do Sul, que sempre está ligado aqui no canal Silas Negro, sempre acompanhando o nosso trabalho. Meu amigo Fábio Simões, Isair Cruz e tanta gente boa que tem no Rio Grande do Sul, que sempre está participando junto conosco aqui no canal Silas Negro, para quem eu mando meu grande abraço. E agradeço a todo mundo aí que faz parte aqui do canal também, nos mandando mensagens, nos mandando sugestões também de empresas, e com isso a gente vai construindo todas essas informações e repartindo essas informações com vocês. Você que investe em ações ou pretende investir em ações, então o fundamental que é saber, conhecer um pouquinho a respeito da empresa, mas principalmente saber como que ela está financeiramente, em termos de endividamento, e qual é a lucratividade e rentabilidade que essa empresa vem proporcionando. E tudo isso o canal Silas Negro se propõe a repartir com vocês. E claro que agora com outras informações que você vai buscar, você vai tomar sempre decisões de forma consciente, sabendo o que está fazendo, né, para construir aos pouquinhos o seu patrimônio e lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.